Interessante. E o Lucas, agora, de novo, voltando, né? Você olhando aqui para sua jornada, que é admirável, eu não tenho dúvida de Obrigado. que muita gente. A gente estava conversando antes, né? Tem colegas próximos que são seus fãs. Eu diria que eu sou seu fã também. E assim, é admirável aonde vocês chegaram e, sobretudo, a garra, né? Você conseguir se manter engajado, como a gente já falou, buscando e desafios sempre vão surgir e tudo mais. Agora, ao longo desse processo, assim, para as pessoas entenderem bem como é que é o bastidor, ao longo desses vários anos que você está produzindo conteúdo, tiveram momentos em que você, considerando, né, esse quase inevitável problema que as pessoas acabam tendo com ansiedade, Uhum. estresse e atrapalha o sono, enfim, tiveram momentos em que você teve algum tipo de esgotamento, Sim. bloqueio criativo? Bloqueio criativo, sim. Burnout diagnosticado. Eu nunca fui diagnosticado com burnout, mas eu fazia terapia, né? Eu falei aqui nesse episódio que eu tive que começar a fazer terapia por causa do trabalho, porque eu nunca precisei e cheguei a um ponto que a minha psicóloga ela estava certa de que eu estava com burnout. Mas é interessante porque, até bom falar isso, que é interessante que busque mais de um profissional, faça uma avaliação um pouco mais profunda Uhum. para identificar a causa desse burnout, né? O que está gerando. Mas eu era o tipo de pessoa que eu olhava assim, todos os pré-requisitos, eu batia tudo. Todos os pré-requisitos eu tinha do burnout, esgotamento, falta de empatia, você tem estresse com situações normais e se confunde muito, né, com ansiedade, alguns transtornos, Com cansaço? cansaço, mas é interessante porque eu não consigo. O burnout até hoje é discutido o que de fato é, se é uma Sim. doença que você consegue traçar ali o sintoma. É muito confundido com outros transtornos, né? Uhum. Então, o esgotamento mental. Mas é muito clássico e eu achei que eu não ia ter isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu via meu pai trabalhando muito. Meu pai até hoje trabalha muito, até Uhum. tarde, até de madrugada. Então, para mim aquilo era o normal, entendeu? Então, eu sempre fui muito guerreiro de trabalhar mais e nunca tive problema com isso. As pessoas me chamavam de: "Ah, você é viciado em trabalho", mas aquilo não estava fazendo mal, então eu gostava. Só que chega um momento que você realmente chega num ponto que não consegue criar, não vem, o raciocínio falha. Isso aconteceu comigo em junho de 2022, quando a gente teve covid primeira vez. A gente teve covid só uma vez, mas, pode ter sido outras, porque não foi diagnosticado. Mas o que estava acontecendo? A gente foi pra Austrália, passou por uma mudança de vida completa, porque você muda de país, você muda de cultura. A gente teve que mudar de casa 3 vezes em menos de 4 meses, e nisso somou o Olá Ciência. E aí a gente estava tudo rodando, aí a gente teve Covid. Nessa Covid, praticamente eu perdi ali 2 semanas de trabalho em que eu não conseguia mais trabalhar, estava morto, exausto, entendeu? Fisicamente, por causa da doença. E quando eu voltei, tinha tanta coisa acumulada, porque o ritmo estava tão frenético, que eu simplesmente falei: "Não dá". Foi a primeira vez que eu virei para o público e falei assim: "Gente, eu não consigo fazer live". Você lembra quando eu até te chamei umas Sim, épocas. me lembro. Eu fazia live toda semana, acompanhando a pandemia, e era, assim, quarta e quinta, estudando para poder falar para o público ali 1 hora, 2 horas online ao vivo. Fora os conteúdos 2 vezes por semana, gestão da empresa, que não é simples, conteúdos novos, pessoas novas entrando, gestão de pessoas. Juntava tudo isso, mas a Covid acumulou, e aí eu estava, assim, sem saber se era sintoma da Covid, aquela questão de brain fog que dava, né, que ainda dá muito, as pessoas têm isso, porque eu tinha uma sensação que eu não tinha conseguia raciocinar direito, eu não conseguia formar um raciocínio complexo. Uhum. Eh, e foi quando eu comecei a fazer terapia. E na terapia, eu descobri que eu estava trabalhando 70 horas por semana, e sem perceber. 70 horas por Você semana. parou para fazer uma conta. Fui parar pra fazer conta, porque eu não parava. Caramba, é muita Aí, coisa. assim, Andrei, a gente fala assim, né: "Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço". Eh, Na minha cabeça, eu achava que eu estava seguindo todos os ensinamentos que eu falava no canal. Uhum. E uma vez eu fiz um vídeo, assim, um estudo mostrando que quem trabalhava 55 horas ou mais tinha um risco aumentado de ter infarto e morrer por qualquer causa.
Foi um estudo feito com pacientes a partir de 30 anos e tal. Então, mesmo jovens, havia um aumento de risco de morte por qualquer causa. E eu estava trabalhando 70. Aí eu falei assim, caramba, tem que diminuir isso. Foi quando eu comecei a procurar como dormir melhor, procurar como aumentar a produtividade. Se eu comparo o que eu fazia antes com o que eu faço hoje eu trabalho muito menos em comparação, mas a sensação de prazer ao cumprir as tarefas é muito maior, porque antes eu trabalhava, fazia 5, 6 coisas no dia e não tinha a sensação de que eu tinha tido um bom dia, entendeu? Então aquilo estava me afetando muito. Chegou, acho que final do ano passado, assim, eu estava esgotado, completo. Final do ano passado. Final do ano passado. Esse foi o segundo... Você falou de 2 momentos em especial. 2020... Ah, não. 2022 foi ano passado. Foi esse episódio que você 2022. comentou. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro estresse que eu tive, que foi quando eu comecei a ter alguns traços de ansiedade, foi com a Covid, que eu parei, tive que parar por questão... Nunca tinha parado de trabalhar. Parei 2 semanas. Aí tive esses problemas. Não consegui retomar o mesmo ritmo e foram meses de tentativas assim frustradas para retomar o ritmo que eu estava antes da Covid. Não consegui. E coincidiu, né, que o canal também estava em queda. Então eu não sei se isso afetou, provavelmente sim. Que era a transição do fim da pandemia para o início do outro tema que a gente falava, que era saúde. Você estava indo para um dos vales dentro dessa oscilação inevitável que existe. Foi, eu acho que profissionalmente falando e pessoalmente foi o pior momento, porque não foi simples, não foi uma coisa de um mês. Foram vários meses embaixo. O ano de 2022, em termos de financeiros, o Olá Ciência... Eu sou ruim com números, assim, quando eu tô ao vivo, assim. Mas eu posso dizer que talvez tenha sido metade do que a gente faturou em 2021. Entendeu? E a equipe cresceu o dobro. Como é que eu mantenho essa equipe? Então, tinha o estresse disso também. Então, no final de 2022, eu entrei em burnout. Não fui diagnosticado com burnout, mas havia todos os indicadores de que era. Você teve um esgotamento emocional, o que te debilitou a sua capacidade de trabalho. Então, não conseguia correr atrás do prejuízo da própria falta de capacidade de trabalhar. O que provavelmente gerava mais ansiedade, mais frustração. Então, estava prestes a ter um colapso físico. E outra coisa que acontece comigo, quando eu estou muito estressado... Assim, tem muito tempo que eu não tenho, mas gastrite, entendeu? Não sei se não existe uma relação hoje estudada pela ciência de gastrite disparada por estresse. Mas não sei o que acontece comigo. Quando eu estou muito atarefado, eu acho que ou eu não como direito ou alguma coisa acontece ali que eu tenho gastrite. Tenho que tomar remédio. Então, nessa época também começou a ter. E aí, por sorte... A gente viu a gente já acompanha o seu trabalho há muito tempo. Falamos assim, vamos fazer o que o Andrei fala do sono, vamos começar a estabelecer de fato. É muito importante. Processo. É muito importante ter alguém na sua vida para te ajudar também nisso, nem que seja um profissional, familiar, sua esposa, seu marido, para estar junto com você, porque a gente lá em casa começou a fazer juntos essa meta. E foi assim, dormindo meia-noite, passamos a dormir 11h30, 10 horas, mas dormindo meia-noite e acordando 6, então a gente não tinha as horas de sono suficientes. Passamos a dormir 11h30, sempre processual. E a diferença foi grande. Viajamos, descansamos pela primeira vez em vários anos que eu viajei para descansar. Foram 9 dias de viagem que a gente foi passar o Réveillon em Sydney. Foi mágico, assim, muito bacana. E depois que a gente voltou, havia uma sensação de alívio muito grande. Um peso saiu das costas. Ainda não estavam 100%. Hoje eu estou... Aqui no Brasil eu estou tendo muito estresse porque a situação muda, né? É mais uma mudança na vida. Mas em comparação com o ano passado, hoje eu estou bem demais. Entendeu? Eu estava mal, estava bem mal. Estava prestes a desenvolver alguma coisa. Quando a gente fala de os pilares da saúde mental... Né? Depende de como a gente fala, fica soando uma coisa meio clichê, né? Pilar de saúde mental, mas isso é um fato científico, né? Então, se for pensar nos grandes fatores que afetam a saúde mental de uma pessoa, sono, prática de atividade física regular, alimentação, elas realmente são importantes. Se esses pilares não estiverem bem construídos, você fica muito mais suscetível a desenvolver toda a sorte de
Problemas, né? Relacionamento social, por exemplo, também Sim. afeta. Higiene pessoal. E o pessoal chama de higiene pessoal, mas é tanto a higiene da casa, de você ter um ambiente limpo Uhum. e organizado, quanto sua higiene física, né? Tudo isso estava afetado. Relacionamento, por exemplo, com excesso de trabalho, não tinha tempo para amigos, tinha pouco tempo para minha esposa. Então, isso Uhum. também começa a criar um problema. A casa fica desorganizada. Você olha, você chega em casa, tá uma bagunça, porque nunca tem tempo. Como que se resolve isso? E não foi uma mudança de falar assim, peraí, agora nós ganhamos mais dinheiro e vamos usar esse dinheiro para isso. Foi simplesmente uma mudança de realmente dar um fim naquilo. E esse fim naquilo teve um estresse, sim, para a gente conseguir Enfim, fazer. naquilo você quer dizer a forma como vocês estavam operando. É, isso. A forma como estávamos operando. Então, eu, por exemplo, saí da criação de roteiros completamente. Você mudou o processo. Mudei Então, o tinha processo. algo que precisava ser mudado no processo, porque o processo estava prejudicando a sua saúde, Uhum. Como eu não né? conseguia mais criar roteiros, eu falei, não consigo. Eu preciso terceirizar isso agora, senão o Holacense vai acabar. Então eu saí da área de roteiros completamente e, por exemplo, esse ano eu devo ter escrito por conta própria uns 3 roteiros. E o canal tem 104 vídeos por ano. Uhum. Então é isso, né? Saí da área de criação, eu fui fazer aquilo que me dava mais prazer dentro do trabalho, que é gestão. Então organizar a empresa, sentar, ter um dia para poder sentar e organizar o orçamento, essas coisas, colocar tudo em ordem, sabe? Uhum. Ponto de vista de pessoal, realmente ter horário de acordar e horário de dormir, que era coisa, parece de criança, né? Mas é extremamente importante. Atividade física é uma coisa que eu não consegui implementar até hoje, mas eu faço alguma atividade física, principalmente de não programada. Então, sou uma pessoa que eu ando muito, eu ando pelo menos 10 mil passos por dia. Aqui no Brasil não tá rolando. Hoje, por exemplo, foram só 4 mil. Mas lá na Austrália eu ando muito. E ter relacionamento social. Por quê? Acho que um dos estopins. Minha esposa trabalhava muitos dias na faculdade, né, fazendo doutorado, e eu ficava sozinho todo o dia inteiro. Minha equipe dormindo, porque a Austrália é 12 horas de fuso Você horário. ficava muito isolado. Então eu ficava isolado. O meu único contato era nos trabalhos que eu fazia de bico mesmo, para poder tirar um dinheiro extra, entendeu? Ali na Austrália, porque primeiro que é importante você se expor à cultura local, e segundo que uma coisa é você ganhar em real, outra coisa é ganhar em dólar. Uhum. Então, era muito mais vantajoso eu me expor ali 2 horas por dia, fazendo um trabalho simples, para poder me sustentar e o resto do dia eu focar na aula ciência, do que eu focar 100% na aula ciência e ficar levando dinheiro para o exterior, Uhum. sendo que isso ia gerar muito mais trabalho. Então, eu ganhava de 2 formas, né? Nessa questão social e na questão de dinheiro. Mas o resto do dia era 100% sozinho. Então, o que eu passei a fazer? Ia para a biblioteca trabalhar, ia para a universidade trabalhar. E o ganho que isso trouxe, você tá na natureza, por exemplo, você vê o sol, você se expor a pessoas, por mais que eu não tivesse nenhum contato com elas, ter gente foi a mudança, entendeu? Interessante. Às vezes é sempre bom as pessoas pararem e fazer um auto-check-up, dando uma olhada nos grandes pilares, porque às vezes a gente está negligenciando algum deles e a gente nem se dá conta, né? Então, Uhum. sono, exercício físico, alimentação são